Olá, sou a professora Regiane, sejam bem-vindos à terceira aula de liderança e motivação. Nós estudaremos nesta aula as competências do líder e o primeiro estilo de liderança, que é a liderança autocrática. Vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre as competências do líder. É essencial que o líder tenha desenvolvido algumas competências humanas. Quando a gente fala competências humanas, nós estamos falando de relacionamento. A importância que o líder tem nessa questão dos relacionamentos interpessoais. A forma como ele se relaciona com as pessoas e do relacionamento intrapessoal, que é a forma como que ele se relaciona com ele mesmo. Então vamos lá. Flexibilidade e resiliência. Capacidade de se adaptar a diferentes pessoas, situações e as mudanças no ambiente. Flexibilidade. O que é uma pessoa flexível? Ela é adaptável. Então, assim, às vezes ela estava acostumada com uma equipe e tem que mudar a equipe e ela não consegue se acostumar com a outra equipe. Ou, de repente, houveram mudanças no departamento e ela não consegue se adaptar. Quando a gente fala flexibilidade, a gente também está falando dessa capacidade de adaptação, tá? O líder também tem que ter empatia. Vamos lá, nós sabemos que tem a pessoa simpática, a pessoa antipática, a pessoa apática e a empática. Vamos entender cada uma delas. A pessoa simpática a gente já conhece, né? A gente sabe que é aquela sorridente, bem-humorada. Essa é a pessoa simpática. A antipática a gente também já conhece. É aquela pessoa mal-humorada, ela não fala com as pessoas, ela fica com a cara fechada. Tem a pessoa apática, que é aquela que não expressa suas emoções. Você nunca sabe o que ela está pensando, você não consegue ter um relacionamento com aquela pessoa mais profundo, porque ela não expõe as suas emoções. E tem a empática. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Antes de eu ser mãe, eu já era líder de uma equipe que tinham pessoas ali, mulheres, que eram mães. E quando elas tinham que faltar, de repente o filho ficou doente e elas tinham que faltar, eu ficava assim profundamente brava, porque eu falava, gente, pede para outra pessoa levar no médico. Um exemplo, tá? Um exemplo real. Pede para outra pessoa levar no médico. Como assim? Vai faltar toda hora para levar essa criança no médico? Até o dia que eu fui mãe. E não é tão simples assim, pede para outra pessoa, seu filho tá doente, né? O filho pra gente é a coisa mais importante que a gente tem. Como assim leva para outra pessoa, dá para outra pessoa levar no médico? Que outra pessoa? A mãe quer estar junto, a mãe quer saber o que tá acontecendo, a mãe se preocupa, às vezes ela não dormiu a noite inteira, ela ficou acordada, observando às vezes o filho dormir, com medo de acontecer qualquer coisa, medindo a temperatura dele o tempo inteiro. Então, tem algumas situações que a gente só vai entender quando a gente passa, não é verdade? Algumas situações a gente só consegue se colocar no lugar do outro se a gente já tiver passado ou se a gente tiver que passar para poder entender. Então, assim, o ideal é que a gente crie a habilidade de se colocar no lugar do outro. E quando é que eu me torno hábil em alguma coisa? Quando eu pratico. Então, é uma prática. Se colocar no lugar da outra pessoa, tentar compreender, entender o lado de verdade daquela pessoa. Ah, professora, mas tem gente que vai mentir, vai falar que levou o filho no médico, mas foi pra praia. Tem gente que vai... Verdade. Tem gente que faz isso. Só que se nós tomarmos essas pessoas como base, então nós estamos fadados a ter uma liderança ruim, não é? Então, assim, se colocar no lugar do outro não é ser permissivo, entenda. Não é aceitar tudo que o seu liderado vai falar, não é deixar ele fazer o que ele quiser, não é isso. Ser empático é você saber ouvir a pessoa.
Ouça a pessoa, dê atenção, de repente ela precisa conversar. Então, ela tá com dificuldade, às vezes, em casa, com a família, e ela não tá conseguindo produzir como ela produzia antes. Às vezes, uma conversa, ela já resolve aquela situação. Você consegue ter um funcionário melhor, você consegue ter uma pessoa mais motivada, só pelo fato de ter ouvido, de ter dado atenção, de ter demonstrado interesse em que aquela pessoa fique melhor, né? Então, eu acredito que de todas as características da liderança, essa é fundamental. Outra situação de empatia é que, assim, eu tive 2 partos normais. E só quem teve parto normal sabe o que é ter parto normal. E antes eu achava assim, nossa, essa mulherada fica gritando, né? Na hora de... Gente, só fica quieta, tá com dor? Segura. Até o dia que eu me peguei querendo gritar também de dor. E aí a gente se coloca no lugar do outro e aprende que a gente não pode julgar ninguém. Porque cada um sente de uma maneira e cada um ele percebe a situação de uma maneira, ele reage à sua maneira. E eu preciso primeiro entender os meus colaboradores para então eu preciso ouvir, né? Observar para entender, para então conseguir ser empático com eles, tá bom? Vamos para a próxima característica do líder, né? Competência. É a ética. É a capacidade de reconhecer que o sucesso individual é resultado de um trabalho em equipe. Aí isso é humildade. Peraí, ética, capacidade de agir corretamente e de acordo com os valores morais sem prejudicar os outros. Aqui eu vou bater na tecla do exemplo. É assim, o líder que usa aquela frase, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, ele não está agindo com ética. Ele precisa ser o primeiro a dar o exemplo. Que exemplo? Não chegar atrasado, cumprir as metas, né? Respeitar o seu colaborador, ouvir o seu colaborador. Ele precisa trabalhar também, ele precisa exercer a sua função de liderança com essas competências que eu estou aqui compartilhando com vocês, não é? Ele tem que agir de forma correta, honesta, não é? Porque assim, o líder que ele tem problemas de caráter, por exemplo, né? Ele tem falta de ética, na hora que ele vai cobrar o seu colaborador, ele acaba ouvindo frases do tipo: ué, ele não tem moral para falar isso para mim. Então você vai chamar a atenção do teu liderado, sendo que você erra no mesmo ponto que você está chamando a atenção. Não que você não possa chamar a atenção mesmo errando o mesmo ponto, mas vai ficar muito mais fácil de você conseguir convencer, de você conseguir, digamos, repreender e ajudar aquele colaborador com o seu exemplo. Então, para que você não tenha que ouvir aquela típica frase, você não tem moral para falar isso para mim, então é necessário sim o bom exemplo. Humildade, capacidade de reconhecer que o sucesso individual é resultado de um trabalho em equipe. O líder que ele é humilde, ele entende que sozinho ele pode ser muito bom, mas que sozinho ele pode até chegar mais rápido. Mas que em equipe, quando ele entende, ele consegue explorar talvez não seja a palavra ideal, ele consegue aproveitar o que cada membro da sua equipe tem de melhor, o que cada membro faz melhor. E posso falar uma coisa? O líder bom e seguro é aquele que ele contrata pessoas melhores do que ele. Essa coisa do líder ter medo de contratar alguém melhor que ele já é ultrapassada. Porque se eu vou trabalhar em equipe, eu preciso de pessoas maravilhosas comigo. Existem técnicos de futebol, por exemplo, que eles não foram bons jogadores de futebol. Eles são técnicos e são líderes de jogadores bem melhores do que ele foi ou do que ele é. Né? E se ele tiver receio de contratar um jogador melhor do que ele é ou que ele foi, então que time vai ser esse? Um time medíocre, né? Medíocre. Então, o líder que tem visão
ele entende que quando ele contrata alguém melhor do que ele só ganha, porque a equipe fica enriquecida de talentos e ele consegue aproveitar bem melhor o trabalho de todos. Próximo, equilíbrio emocional. Aqui a gente fala de inteligência emocional, não é? É a capacidade para administrar as emoções, evitando agir impulsivamente diante das situações. Toda vez que a gente age pela emoção, pelo calor do momento, a gente corre um grande risco de errar. Na hora da raiva, você já deve ter ouvido assim: quando tiver com raiva, não vá brigar, não vá conversar, espere, se acalme. Então, o equilíbrio emocional tem muito a ver com isso, de você entender o seu momento, de você conseguir entender o que você está sentindo e administrar. Porque as pessoas, os seres humanos, eles são muito diferentes um do outro. E quando o líder ele entende que ele respeita o jeito do outro e que nem todo mundo tem que ser igual e que as coisas não precisam ser exatamente do jeito que ele quer que seja feita, às vezes tem um jeito melhor de ser feito. Ou quando ele quando o líder ele é ofendido por algum dos seus liderados, o ideal é o quê? Né? Pagar com a mesma moeda? O ideal é assim, ó, eu que mando, então eu vou te mandar embora. O equilíbrio emocional, ele tem a ver com o que você escolheu ser. Tem aquela parábola do mestre e do discípulo, né? O mestre e os discípulos estavam à beira do rio, quando o mestre avista um escorpião se afogando. Então, imediatamente o mestre se levanta, nada, consegue salvar aquele escorpião e o escorpião o pica. No susto da picada, o mestre acaba soltando o escorpião, ele cai novamente em um rio. Então o mestre pega um pedaço de madeira, um tronco, e estende esse tronco para o escorpião, para que ele seja salvo e salva o escorpião pela segunda vez. O discípulo, horrorizado com o que acabou de ver, indignado, chega até o mestre e pergunta: mestre, será que você não percebe que ingratidão foi essa do escorpião? Ele estava se afogando, o senhor foi lá, parou tudo, foi salvá-lo, e quando o senhor o salva, ele o pica. Até aí tudo bem, mas aí ele cai de novo, porque o senhor não deixou ele morrer de vez? Sabendo que se o senhor salvasse de novo, ele teria coragem de te picar novamente. Então, sabiamente, o mestre olha para o seu discípulo e diz assim: discípulo amado, a essência do escorpião é picar. Essa é a essência dele, é o caráter dele. A minha essência, o meu caráter é salvar, é ajudar. Eu não posso deixar que a atitude do outro ela corrompa os meus valores e quem eu sou. Gostaram dessa reflexão? A atitude do outro, o outro gritou, por isso eu vou gritar. O outro falou mal de mim, então por isso eu vou falar. Ele me prejudicou, então eu vou prejudicar. O líder que tem equilíbrio emocional, ele entende que tudo que se planta se colhe e a colheita ela é fiel. Não se pode plantar desordem, plantar arrogância e colher humildade, não. Plantar desrespeito e colher respeito, não. Então, como líder, tenha equilíbrio emocional, saiba administrar seus sentimentos e uma dica importante, sempre resolva as situações, tá? Não deixe o tempo passar. Então, aconteceu uma situação com o liderado, tenha um tempo, separe um tempo, chame essa pessoa para conversar e resolva, tá? Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela resolve os seus problemas. Vamos pro próximo. Coerência interna, capacidade de alinhar o discurso, o pensamento e a ação. É aquilo que eu falei, né? Ele não só fala, mas ele age também. Ele não só cobra que você chegue cedo, mas ele chega. Então, o que ele fala é o que ele pensa e é como ele age. Então,
Então, o exemplo, ele é tudo aqui, tá? Muito bem. Vamos pro próximo. Teoria dos 3 estilos de liderança. Eu tive uma equipe, como eu já disse, de 22 pessoas, nos quais eram pessoas completamente diferentes. Tanto de faixa etária, quanto o departamento era diferente, quanto o perfil de pessoas, a maturidade de cada um era diferente. Eu tinha liderado de 15 anos e eu tinha liderado de 52 anos. E será que existe uma maneira correta, a certa, a perfeita de liderar a sua equipe? Vamos entender aqui. Liderança em termos de estilo de comportamento do líder. Então, assim, aqui são estilos de liderança. Não é que o líder é daquele jeito somente, mas ele pode escolher qual estilo é adequado para ele usar naquela ocasião, em cada ocasião. O estilo de comportamento do líder se refere que ele faz e como ele faz. Estes autores consideram que existem 3 estilos de liderança. Autoritária, que é a autocrática, que a gente vai estudar agora, a democrática e a liberal. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a liderança do estilo autocrático, o autoritário. Então, é assim. O líder, ele fixa as regras. Olha, ele fixa as diretrizes. Ele dá a diretriz, ele fala o que tem que ser feito. Ele manda. O líder determina o que fazer, quando e como, e etc. O líder determina a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho. Observe. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada subordinado. Este líder tende a centralizar a autoridade nele, e a palavra-chave é determinar. Tá? Vamos entender quem é esse líder. Esse líder, ele é aquele mais autoritário, né? Ele que determina o que você tem que fazer e você só faz. Dá certo esse estilo de liderança? Esse estilo é muito criticado por muitas organizações. Mas a gente vai entender que não existe o estilo certo, o perfeito. Existe o estilo adequado para cada situação e para cada grupo. Vamos entender em que grupo, para qual grupo esse estilo seria interessante, seria adequado. Por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Em que nível a gente está falando que esse estilo ele dá certo? Com as pessoas que têm maturidade baixa, né? Então é assim, pessoa que tem maturidade baixa, ou seja, a pessoa nunca trabalhou, é um jovem aprendiz, é o primeiro emprego. Se eu não usar esse estilo de liderança com ele, se eu não explicar exatamente o que tem que ser feito, como ser feito, quando, por quê, se eu não explicar, e se eu não treinar, e se eu não disser para ele como eu quero que seja o resultado, qual é o resultado esperado, essa pessoa ela já não tem experiência profissional, não tem maturidade devido à sua idade, ela vai ficar completamente perdida. Ela fica ali completamente sem saber o que fazer. Imagina, ela chega para trabalhar e ele fala para ela assim, faz uma planilha. Só que não explica, não... É lógico, ela vai ficar perdida. Então, essa pessoa, ela precisa sim de uma liderança autocrática que vai direcioná-la. Eu posso comparar também essa baixa maturidade vindo para a vida pessoal com as crianças, né? Eu tenho um bebê de 10 meses que eu preciso ser autocrática com ele. Eu preciso dizer, agora você vai tomar banho, eu dou o banho, né? Agora você vai comer e ele come o que eu colocar no prato dele. E eu digo que agora é hora de dormir, eu determino. Entenda que a palavra principal, a palavra-chave desse estilo é determinação. E por que eu determino? Porque ele ainda não tem maturidade para escolher. Ele ainda não tem maturidade para decidir. Então, é preciso esse estilo para que eu possa liderá-lo de maneira correta. Imagine eu virar para uma criança, para um bebê de 10 meses e perguntar para ele, o que você gosta de comer? Primeiro que ele nem fala. Assim também é no ambiente de trabalho. Eu não posso perguntar, muitas vezes, para uma pessoa que nunca trabalhou, que não tem experiência naquela atividade e que também, às vezes, não tem experiência de vida e perguntar para ela, como você acha melhor? Eu posso até fazer essa pergunta sem problema algum,
Mas o que ela espera de mim muitas vezes é que eu diga para ela qual é a melhor maneira de fazer. Até porque muitas vezes a pessoa ela tá insegura ainda, né, no começo. Ela nunca trabalhou, então ela ainda não entende algumas coisas. Só que com o passar do tempo, ela vai adquirindo a maturidade. Assim como uma criança que cresce e quando ela já tem, 10 anos de idade, ela já consegue dizer para você, olha, mãe, hoje eu queria comer isso, né, aos 8, aos 5. Ela já sabe mais ou menos o que ela gosta de comer. Agora, aos 5, ela já toma banho sozinha. Você já não tem que falar, olha, você tem que lavar isso, 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 e tem que fazer assim. Não, ela já sabe, você já ensinou. Essa fase já passou. Agora é a fase que ela vai conseguir fazer as coisas sozinhas, nem todas, mas algumas coisas ela consegue fazer sozinha. Aí nós já estamos falando de um outro estilo de liderança, tá bom? Outro grupo de liderados que dá muito certo com esse estilo são aqueles mais difíceis de liderar, aqueles mais, como eu posso dizer, são os mais resistentes. Por exemplo, é um estilo de liderança que cabe muito bem na rede carcerária. Então, na cadeia, se você perguntar pro preso assim, você quer tomar banho de sol que horas? Olha, eu vou deixar aqui a porta aberta, tá bom? Mas não saia, eu vou confiar em você. Eu posso falar isso para um preso? Não, então o estilo de liderança é autocrático, é assim, olha, vai sair agora pro sol, agora você volta pra cela, agora é a hora do almoço, agora é a hora... Eu determino, porque se eu não determinar, é um grupo que tem resistência à liderança. Eles não estão ali primeiro porque eles querem, eles estão ali porque eles foram presos. Então, se eu não exercer esse estilo de liderança, eu vou ter problemas, tá bom? Agora, quando eu uso esse estilo de liderança autocrático, autoritário, com um grupo que já tem uma maturidade média, que já tem uma certa experiência, ou que já consegue tomar decisões, eu acabo gerando alguns problemas dentro do meu grupo, olha. E eu separei aqui para vocês alguns desses problemas. Bom, quando o líder é muito autoritário, ele acaba trazendo um sentimento de tensão na equipe, frustração, agressividade, ausência de espontaneidade e iniciativa. O ambiente não é amistoso. As pessoas não são amigáveis. É aquela coisa do quando o líder não está, todo mundo acaba conversando. Quando ele chega, todo mundo começa a trabalhar, fica sério, não é? As pessoas acabam obedecendo ou trabalhando por obrigação, por tensão. Isso quando o grupo é aquele que já está em outro nível, mas o líder ainda insiste em usar esse estilo de liderança, né? Causa insatisfação com a rotina do cumprimento das tarefas, embora gostem do que fazem. Mas quando eu não tenho liberdade, eu inibo também com esse estilo de liderança a criatividade dos colaboradores. Então é importante que eu também entenda que as pessoas elas evoluem. Então eu preciso saber se ela já passou dessa fase da autocracia e que se eu posso já começar a pensar em dividir opiniões ao invés de impor, ao invés de determinar, né, o cumprimento das tarefas, como que tem que ser feito o cumprimento das tarefas. E o trabalho de grupo só se desenvolve na presença física do líder. Ou seja, o famoso ditado: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então esse estilo de liderança, ele dá muito certo, mas com quem tem baixa maturidade profissional ou até mesmo experiência de vida, experiência profissional, tá bom? Na próxima aula, nós falaremos sobre os próximos estilos de liderança e eu postarei ainda esta semana no grupo uma atividade para vocês, né, sobre estilos de liderança, tá bom? Então, até a próxima aula, eu encerro por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande beijo e até a próxima.